noite, pessoal. Chegando aqui. Mais uma live hoje do nosso projeto que a PNL pode fazer por você. Hoje a nossa convidada é a Dani Lovatel. Fez o DL em 2015. Começou a estrada dela em 2015. Olha ela chegando aí. Que beleza. Vamos convidar a Dani. Dani Lovatel. Guardando a Dani. Sejam todos muito bem-vindos. Olha as meninas. Bia, Oi, mãe da Cris. Sofia. Oi, tudo bom? Tudo. Agora qual é a Serena, qual é a Vitória? Fica difícil de eu saber quem é quem. A Vitória tá... Vem aqui, Vitória. Uma de cada vez, que aí eu não tenho problema, né? Vitória. Oi, Vitória. Tá uma mocinha que elas morrem de saudade do DL, do Rio. Ah, é? Adriel. Vem cá. Renan, Vem, meu Serena. amigo querido. Serena. Cadê Serena? Serena. Serena, estão chamando você aqui. Vem ver. Coloca as duas assim, ó. Coloca as duas pro pessoal ver. Vem aqui. Coloca as duas, uma do lado da outra. As pequenininhas que iam no carrinho. É. Iam para reunião de nas segunda-feira. Nas reuniões de segunda-feira. Oi, Ike. Te amo. Pessoal chegando. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Pessoal, ó, vamos no aviãozinho agora. Clicar aqui, ó, para chamar o pessoal para vir para a live. Vamos lá. Todo mundo clicando no aviãozinho, chamando todo mundo. Vai chamar quem? Vou chamar minhas amigas. Isso, chamar todo mundo. Dani. Vou chamar essa galera toda aí para ouvir a sua história, uma história linda. Saudades. É, saudade, né? Vocês estão há quanto tempo em São Paulo já, Dani? Estamos desde 2017. É, já tem um bom tempo, hein? Já. Passa muito rápido. Muito. Parece que Boa. vocês saíram daqui esse ano. É. A gente morre de saudade. Bia, saudade. Vamos lá, Saudade. lá. Chamar essa Ana, minha amiga. Marcela. Cadê TT? Cissa, olha a Cissa aí. Coisa boa, né? Muito bom. Cissa, mãe. É a Cissa do DL. Cissa, eu quero você numa live comigo, Cissa. Não fuja de mim. Eu quero você aqui contando a sua história também. Ó a TT aí. É verdade. Deu uma travadinha aí. Cadê o nosso amigo Dirceu? Pessoal, vamos apertar aí o coraçãozinho. Vamos lá de coraçãozinho. Oi, TT. Mãe da Boa noite, Rê. TT. Guilherme. Guilherme. Que legal. Dani, tá travando o seu. Não sei se eu tô travando aí Tá pra você. travando? Tá. Não, tá tranquilo. Pra mim você tá travando. Tá totalmente travado. Vê se Deixa você eu consegue ver. colar aí no 4G pra gente ver. O meu eu mudei e tá melhor. Luana. Mudou? Neide, sempre presente. Aí, TT tá com saudade de você. Opa, voltou. Que beleza. Voltou. Aqui parece travado. Estão falando que só estão me vendo, não estão vendo você. Opa, caiu. Vamos chamar ela de novo. Espera aí que eu vou chamar de novo. Dani.
Dani Lovatel. Vamos lá, já convidei. Samara. Então, acho que agora tá aparecendo. Opa, tá entrando aí a Dani. Melhorou? Opa, agora foi. Ah, legal. Então, vamos agora apresentar um pouquinho o projeto. Nosso projeto é todo dia, às 21h29, a gente faz uma live convidando alguma pessoa para vir aqui falar para a gente o que a PNL fez pela sua vida. Contar essa trajetória, como é que encontrou o autoconhecimento, como é que foi essa busca, como é que foi essa descoberta e o que trouxe de resultados para a sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. E quem participou, é claro, né, do treinamento dela, e contar para a gente aí se isso é verdade mesmo, que em 3 dias a gente pode mudar tanta coisa assim. E a Dani é uma querida, né, morou aqui com a gente aqui em Niterói durante um bom tempo, e hoje está morando em Santos, e está aqui para conversar com a gente e contar um pouco da sua história. Seja muito bem-vinda, Dani, muito bem-vinda mesmo. E aí, eu tô te vendo travada. Ó, caiu de novo, hein? Caiu de novo. Vamos lá. Vamos ver agora como é que vai. Se vai dar certo. Vai dar certo. Vamos torcer que vai dar certo. Energia boa aí dessa galera. Foi agora? Foi. Ah, então tá bom. Vai mudar de lugar, né? Vou ter que mudar. O Lovatel Tá vai bom. me auxiliando se tá funcionando ou não. Tá funcionando. Então, Dani, eu já falei aí, agora você pode ficar à vontade para se apresentar para a galera aí, contar um pouquinho dessa história sua nesse início. Como é que você encontrou a PNL? Como é que foi essa busca? E conta pra gente um pouquinho aí do que foi isso aí. Depois a gente fala um pouquinho das mudanças na sua vida, mas conta pra gente aí um pouco. Tá. Bom, o DL, a PNL, né, chegou. Primeiro quem fez foi o Lovatel. Com os nossos amigos, a Dedéia, o Bernardo e a Nath, que levaram ele para fazer o curso. Simplesmente falaram, a gente vai levar ele a fazer um curso no final de semana, e foi, sumiu, né? Sexta, sábado e domingo. Abduziu. Aí sumiu, voltou no domingo, assim, aí chegou em casa à noite, passou mal, assim, eu falei, nossa, que coisa louca, né? Aí, daí ele fez, né, e ficava falando do curso, e daí reuniões, naquele momento, as reuniões do DL Niterói era no Rio. Isso, era em Copacabana. Não era nem em Niterói, era no Rio, enfim. Aí eu, meu Deus, né, e a pulga atrás da orelha, o que esse menino tá fazendo, né? Ele fez o curso, para ele foi bem legal, e daí ele levou alguns amigos, o Nascimento, enfim, e daí o pessoal ia lá no domingo e eu, nossa, que coisa estranha, né? Aí, depois, acho que de 6 meses eu fui. E aí fui fazer o curso, e assim, sempre estava super resistente, né? Sempre, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Aí fui fazer o curso e tal, daí cheguei lá, falei, meu Deus, que jeito, né? Que lugar, no meio do mato. Era lá no Sambê. Enfim, foi. Aí fui pro curso e, né, super. Mas vamos lá. Aí fiquei assustada no começo, falei, meu Deus, o que será que eu tô fazendo aqui, né? Aí o curso foi acontecendo e foi. Fiquei assim, meio assustada no primeiro dia. Aí veio a primeira dinâmica, uma das primeiras que tem no primeiro dia, que é a do feedback negativo. Já foi um tapa na cara, né? Pá! Me lembro até hoje da minha colega que fez o curso se tornar totalmente diferente, né? Ela foi muito importante para esse treinamento, que no meio daquele, né, aquela muvuca, vem uma pessoa e fala uma coisa assim tão importante que talvez nunca eu tinha percebido, né? Aí o curso foi muito legal, à noite, né? Os amigos.
E no dia seguinte, mas mesmo assim eu ainda estava resistente, né? Oi, Rê! E daí no dia seguinte, o curso pela manhã, eu achei que era coisa de maluco, né? Que era a dinâmica com o Oswaldo grandão lá naquela sala e fazendo um monte de coisa lá e falando. Eu falei, isso aqui tá parecendo um campo de concentração nazista. Eu vou matar o Lovatel. E daí depois você vai vendo que as coisas vão se encaixando e tudo vai fazendo muito sentido. E no final do dia, eu tinha um quebra-cabeça, assim, começando a ser montado, né? Que estava ali com... E foi muito, muito bom. Eu, assim, acho que não tem dinâmica que não tenha sido importante para mim. Acho que todas foram muito importantes. Dinâmica, feedback negativo, a dinâmica da raiva, então eu uso ela, acho que todo dia na minha vida eu lembro daquela cena, daquela dinâmica, foi extremamente importante, né? Levo ela assim, que às vezes a gente tem direito de sentir raiva, né? Às vezes a gente se priva tanto disso, né? E se culpa por isso, ou desconta em alguém, mas a gente vê o quanto é importante isso, né? Tem o seu lado, né? Exato, é aquela frase, né? A gente tem todo o direito de sentir raiva, a gente só não tem o direito de ser cruel. E a gente vai sentir mesmo, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir tristeza, vai sentir alegria e vai sentir raiva. Só que como que eu utilizo essas emoções a meu favor? E não para magoar as pessoas ou para me prejudicar. Esse é o grande eixo, né, do treinamento DL, na verdade. É trazer essa liderança das emoções para suas mãos. Isso é que é o importante. Sim. Você saber usar essas emoções, né? É muito, muito bacana. E sei que daí o DL, né? O dia foi acontecendo, as coisas começaram a fazer tanto sentido, coisas que eu nunca tinha imaginado na minha vida, tinha passado. Enfim, foi tão lindo, foi tão incrível. As pessoas que a gente fez, que fizeram o DL comigo. Mas tem alguns momentos do DL que são inesquecíveis. Tinha também teve um momento de um depoimento que vocês pediram, que eu lembro do meu colega falando da mãe dele, e eu comecei a me ver na mãe dele. Eu era a mãe dele. E daí aquilo fez tanto sentido para a forma como eu lidava com as minhas filhas. Aquilo foi tão assim, eu falei, meu Deus, eu sou a mãe do Jorge. Aquilo foi... E assim, às vezes quando eu tô na minha agitação lá no corre, eu lembro da mãe do Jorge. Então, assim... E que isso mudou muito, né? Mudou a minha forma de ser mãe, de olhar para as minhas filhas. Não que a gente vai ser perfeito, porque mãe perfeita não vai existir, mas que aquilo, né, de alguma forma, foi muito importante. E, enfim, o dele foi sensacional, mas daí no dia seguinte a gente teve a dinâmica várias dinâmicas ainda, né, muito legais, mas o Rebirth, salve a mãe do Jorge, exatamente. Eu lembro dele falando assim, porque a minha mãe sempre fala, vamos, tô me atrasando. Eu falei, ai meu Deus, eu faço isso todo dia com as minhas filhas. Mas foi muito, muito bacana. Nascimento, querido! Entrando aí. Aí, no dia seguinte, teve a dinâmica outras dinâmicas, e daí tivemos o Rebirth, que foi inesquecível para mim. Eu acho que ele foi... eu fico até emocionada de lembrar, porque foi muito, muito bacana. Foi assim, acho que a partir dele que hoje eu tô na psicanálise, que hoje eu tô completamente apaixonada pela psicanálise,
Que legal. Birth é algo incrível. A gente até conversou, né, Cris, sobre o meu depoimento do Rebirth, que foi Qual uma foi o coisa seu muito... grande ganho, né? O que você acha que foi o seu grande ganho no rebirthing? Nossa, liberdade. Liberdade, né? Liberdade. Não tem não tem outra palavra. Eu até então nunca na minha vida tinha deixado alguém encostar no meu pescoço. Eu não sabia por quê. Não tinha noção por que isso acontecia. E lá no Rebirth a coisa ficou tão clara, foi tão libertadora, que eu lembro assim que a Fabiana perguntou assim, alguém quer fazer um depoimento pós-Rebirth? Eu falei, eu quero. E eu, assim, foi muito importante aquilo. Não sei se eu posso falar, Cris, como que é, se eu posso... Não, detalhe que as pessoas não vão né? entender mesmo, mas dizer o ganho que você teve com isso, que Nossa, você ele foi liberdade, percebeu o ele foi quanto que aquilo te... libertador, ele foi incrível. Foi como se eu tivesse um novo nascimento, né? Foi parir novamente. Foi algo muito importante. E o que isso refletiu na sua vida? Refletiu Dani, que nada é difícil, né? Que ali eu já tinha passado por tudo era muito difícil. Tudo era muito difícil. Eu nunca sabia por que tudo era difícil, né? Não tinha noção. Não tinha noção por que aquilo era difícil. E o Rebirth, ele foi tão libertador que eu fiquei, acho que umas 2 ou 3 semanas, assim, com aquilo, me questionando e com aquela sensação. Eu fui até no Alfredo, fiz uma hipnose com ele, foi muito legal também. E tudo começou a fazer muito sentido, né? E aquilo... eu sei que depois daquele momento, depois do DL, eu tinha um negócio, eu mudei meu jeito de ser com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu comecei a olhar para as pessoas de uma forma diferente. A empresa cresceu absurdamente, assim, em pouco tempo. Porque não era mais difícil, né? Era difícil, era para mim. Mas, né? Difícil era para mim. Que não... Você vê o que um trauma, né? O que você carregou de um comportamento limitante por conta do seu momento do parto. E às vezes a gente não percebe que a gente passa uma vida inteira carregando um comportamento que vem lá de trás. Se você não passasse pelo processo do DL, você... Não sei se hoje você estaria liberta disso, né? Talvez por outra técnica, mas não é simples. A gente sabe que não é. Né? Você tem que passar por alguma experiência prática. Não adianta eu te falar, você nasceu enrolada no cordão umbilical, isso vai te travar. Isso daí é uma generalização. Mas só que aquilo trouxe para você um resultado que não era legal. Você se travava diante das coisas, né? Tudo para você, como você falou, era difícil. E de repente é como se você se desamarrasse, né? Como se você se libertasse daquilo. Sim. E aí tudo começa a funcionar melhor, né? A sua relação com as pessoas melhora. Sim, né? Tudo melhora. Foi incrível, assim. Foi muito libertador. Pro meu negócio, assim, foi incrível, porque eu não percebia também o jeito como eu lidava com as pessoas que trabalhavam comigo, com as pessoas que estavam à minha volta, e tudo foi acontecendo de uma forma muito diferente. Olhava para eles e sabia que ali atrás daquela pessoa tinha uma história, ai, Paty, linda! Entrou aí, Paty. Muito legal. Então, atrás de cada pessoa tem uma história muito linda, né? E foi muito legal. E, enfim, o DL foi muito importante. A Águia Real, então, nem se fala, foi assim... Conta um pouquinho aí pra gente do Águia Real. Conta um pouquinho do Águia Real. Foi incrível.
que ele trouxe para você de ganhos, né? Não a dinâmica em si, mas o que trouxe de ganhos para você, o Águia Real. O Águia Real é um treinamento mais profundo. Minha águia! Ó, Ah, é um treinamento de alta performance. É um treinamento muito mais profundo do que o DL, né? O DL mexe muito com as emoções, mas o Águia é um treinamento que ele faz com que a gente reflita mais nas nossas atitudes, sim, né? Tome sim. decisões mais acertadas. Então, conta pra gente um pouquinho o que mudou para você com a Águia Real. A Águia Real foi encerrei um ciclo no Rio de Janeiro, iniciei o ciclo, foi o último treinamento, no último final de semana que eu ainda estava morando no Rio, e fomos, né, e nós fomos para Santos. Então cheguei em Santos assim com fogo, né? Com muita energia, com muita... Foi assim, encerrou-se, né, uma história de 10 anos no Rio de Janeiro e começou-se uma nova história em Santos. Aí a Águia Real foi muito incrível. Aí você já com as ferramentas do Águia Real, né? Fez toda a diferença, né? Sim, eu já me mudei pra caramba, né? Já morei em um monte de lugar, mas a mudança, né, de Rio, Niterói, vindo de um Águia Real, foi incrível. E onde que você sentiu? Treinamento lindo, maravilhoso. Quais foram as diferenças que você sentiu com o Águia? Águia. Quando você tá naquela situação, caraca, não vou conseguir. Você lembra daqueles tapetes de fogo? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Ninguém me segura. Ninguém me segura. E daí você vai. Você vai, simplesmente você vai, porque você sabe que não que existe o medo bom, né, que é necessário a gente ter, mas também você não pode ficar limitado ao medo, né? Você não pode ficar limitado. Então, eu acho que o Águia é um curso que te dá te joga, né? Te dá uma... É um curso incrível, é um treinamento incrível. É porque a gente tem um medo, né? A gente tem um medo que nos protege, mas tem um medo que impede. Mas tem um medo que impede. Então a gente aprende isso dentro do treinamento DL. E quando chega no Águia, a gente vê que muitas das coisas que às vezes a gente não está conseguindo executar, ou que não tá, metas que não está conseguindo atingir, está muito ligado a esse limite que a gente coloca, principalmente em cima do medo. E ali a gente vê que o nosso limite ele vai muito mais além, né? Uma das ferramentas que você adquire no Águia Real é exatamente isso, é ver que o seu limite não é aquele que você se dá. Que você tem um limite muito mais amplo. Exatamente, exatamente. E tem também o impossível, né? Que deixa de existir, né? Quando a gente passa naquele tapete de brasas, a gente cria uma nova conexão neurológica e aquilo que pra gente era uma crença limitante de que o fogo queima, logo eu não posso passar, a gente percebe que a gente pode muito mais além também. E que a gente pode passar e não se queimar. Então o impossível deixa de existir. E isso, principalmente na nossa área profissional, é um ganho absurdo, né? Exatamente. E você estava num momento de mudança, momento que você foi para São Paulo, então você deve ter sentido bem essas ferramentas aí na tua vida, né? Me senti uma águia, né? Não tem nada que vá me impedir. Cheguei voando, né? Mas... E como é que foram, Dani, essas mudanças, né, profissionais? Você teve muitas mudanças. Onde que a PNL trouxe para você recursos para que você pudesse encarar todas essas mudanças que você encarou? Conta um pouquinho para a galera aí essas mudanças que você foi tendo profissional, como é que foi tudo isso aí? Que é uma história de vários ganhos, de vários aprendizados. Sim. E isso é legal a gente compartilhar. Sim, A Sil tá me perguntando como eu aplico o PNL com as meninas. Olha, eu acho que os treinamentos que eu tive foram um suporte muito importante no começo de qualquer mudança. Porque mudar
por mais que essa mudança você queira, você sempre busca algo melhor para você, mas não é fácil, né? Eu já me mudei 24 vezes, né? Algumas mudanças. Então, eu acho que a mudança foi uma mudança muito diferente. E era aquela coisa, né? Aconteça o que acontecer, continue respirando, né? As coisas vão fluir, vão acontecer. Você teve muita mudança externa, mas de repente, com a PNL, você começou a ter a mudança interna. Porque né? eu trabalhava com eventos, eu tinha gente o tempo todo final de semana, era muita gente que eu tinha contato, era gente, cliente, era as pessoas que trabalhavam comigo, equipes, então, né, rodeado de pessoas e gente. Aí vou para Santos, vou para né, fazer o curso de nutrição. Não sou mais a Dani que tem o buffet, que tem o evento, que tem os contatos, que tem as pessoas, né? Tudo isso não faz. Isso era numa outra história. Chego em Santos, eu sou uma pessoa normal, uma estudante numa classe cheia de jovem, eu a tia da classe, né? Como você faz, né? Para você. Odisseu aí, chegou Odisseu! Legal. Como você faz para encarar isso, né? E aí você fala assim, aconteça o que acontecer, continue respirando. E daí você vai, né? Você vai. Daí você olha o seu colega, você já vê, você consegue fazer a identificação que você começa a fazer é diferente, né? Você fala assim, de repente eu posso ajudar esse, né? Muda o seu jeito de olhar, né? Você fica mais calma, você fica mais tranquilo. Você vê que se você quiser mexer e fazer não sei o que, você faz, não sei o que, você fala assim, não, eu vou conseguir, as coisas vão fluir. E daí eu sei que as coisas foram indo, daí você nos convidou para sermos padrinhos do DL. Foi incrível, a gente saiu de Santos correndo para sermos padrinhos, foi lindo, foi incrível, foi uma turma maravilhosa, a gente reviver tudo aquilo. E assim, o PNL me deu um suporte incrível para que eu conseguisse passar por esse momento, por mudar de profissão, né, completamente. Hoje eu sou uma estudante, né, não sou mais uma empresária, sou mais chefe de cozinha, né, sou a Dani, estudante de nutrição, psicanálise, e aí a gente vai indo. Mas acho que com paciência e sem medo também de essa coisa, né? É como, às vezes você olha assim, eu vou voltar, né? Dá um certo medo, mas aí você fala, não, vou encarar, né? Bora, vamos retomar e seguir em frente, que lá na frente vai dar tudo certo, né? Tudo vai sair. Mas eu acho que foram esses recursos que me deram muita força para conseguir passar por esse momento. Principalmente a questão, assim, nunca fui uma pessoa que tinha muito medo das coisas, eu acho que hoje menos ainda, né? Mas eu acho que foi muito, muito forte, né? Aquela coisa, né? Tudo pode dar certo, né? Basta você querer, né? Não tem mais nada te prendendo, segurando, né? Libertador. E daí hoje a PNL me levou para psicanálise, que hoje eu estou completamente apaixonada para nutrição e para psicanálise, porque eu acho que hoje nenhuma profissão mais pode fugir, né, de algo que trabalhe com você, né, para o seu autoconhecimento. Eu acho que não existe, acho que toda profissão hoje necessita de ter um trabalho de autoconhecimento para você saber lidar primeiro com você, para depois saber lidar com o outro, né? Eu acho que não tem como. Olha lá eu com a mão aqui, né? Então, assim, eu acho que é fundamental. E eu acho que
Aí são tantas coisas lindas que a PNL trouxe para mim, para o Lovatel, para nossa família, para as meninas, né? A forma como a gente hoje, a Sil pergunta, como que você faz com as meninas? Eu acho que é assim, o que acontece na infância vai ter lá na frente vai pipocar, né? Vai mostrar alguma coisa. Ser mãe perfeita, não vou ser nunca, porque não existe, mas tentar mostrar que elas também podem ter raiva das amiguinhas, que elas podem também ter medo, que elas também podem, que elas têm o direito de serem felizes, darem muita risada, delas serem alegres. Então, assim, é tentar trabalhar as emoções com elas, de alguma forma, né, dentro do mundo delas. E eu acho muito importante explicar para elas essas emoções, o quanto isso, tudo isso é importante desde a infância, né? E é isso, para tentar ver se a gente consegue trabalhar, serem adultas mais, sim, mais preparadas para o mundo, né? Com certeza, eu digo sabe assim uma das que... coisas também lindas da PNL? O DL jovem, que a gente levou a nossa sobrinha. É tão lindo ele, tão importante ele também, para os jovens. Hoje a gente vê os jovens... É lindo. Lindo, lindo. Acho que todo mundo. Verdade. Eu sempre digo muito, né, Dani, que um dos grandes ganhos da PNL, quando a gente tem filho, principalmente filho como eram vocês, bem novinho, porque a gente sabe que de 0 a 7 anos é onde nós formamos o nosso sistema de crenças. Então, nesse período, né, a criança está ali aprendendo pelas repetições do que ela ouve. Então, é muito importante, principalmente, o que os pais, avós e professores passam para uma criança. Né? E às vezes você vê um professor chamando uma criança de burra. E ela pode estar ali segurando aquele significado e levar para o resto da sua vida. Então, nesse período de 0 a 7 anos, a gente, o nosso aprendizado é sempre por repetição e por emoção, a criança é uma esponja. Ela está ali com o HD dela vazinho, só absorvendo. Então, a nossa responsabilidade como pais é muito importante. E quando a gente tem o conhecimento da PNL, a gente consegue evitar certos enganos, né? Deixar de instalar, às vezes, uma crença limitante, começar a instalar crenças de possibilidades naquela criança, e mesmo assim, a criança pode dar um significado de algum fato que ela viu, que a gente não tem ingerência sobre isso. Às vezes, uma criança pode ver um pai e uma mãe brigando, e ali achar que ela foi a culpada daquela briga. Sim. E aí, como é que você vai saber que aquela criança deu aquele significado? O que você pode descobrir é que a criança tem alguma coisa incomodando ela. E aí, com a PNL, você pode ir pesquisando, descobrir o que está incomodando e ressignificar. Então, eu digo que é uma linda ferramenta para nós pais, porque a gente pode fazer com que essa criança seja um jovem, um adulto muito mais feliz. Você vê, você carregou um trauma desde o seu parto. E esse trauma ele foi carregado na sua infância, na sua adolescência e na sua vida adulta. Se você já tivesse resolvido isso lá atrás, e hoje é um trabalho que eu, por exemplo, eu faço, que é o trabalho do rebuffing, do renascimento, né, que a gente sabe que isso traz um resultado que não é legal. Se você soubesse que a sua filha poderia ter um trauma desse, você poderia procurar um profissional dentro dessa área e já resolver, para não ter que passar o que você passou. Concorda comigo? Sim. Né? Totalmente. Então, essa ressignificação, esse material que a gente tem na mão de recursos com a PNL, com o rebuffing, é muito potente. E traz pra gente uma possibilidade de levar para o outro uma vida muito mais feliz, né? Uma vida muito melhor. Então, isso aí você, então, que passou... Suas filhas estão com quantos anos? 9. Então, 9. Então, ela pegou esse período todinho.
né? De Sim. 0 a 7 anos, formando o sistema de crenças e você tendo a possibilidade já de passar uma vida muito melhor. Eu lembro quando você foi para Santos, que você me mostrou o colégio que você colocou elas, né? Me passou um monte de informações. Você já procurou também uma escola que você sabia que ia dar um conteúdo melhor. A escola é participante também, né, dessa estrutura educacional que a criança vai carregar. Então, a nossa responsabilidade como pais é muito forte, mas quando a gente tem a PNL, a responsabilidade ainda é maior, porque a gente passa a ter entendimento sobre isso, né? Como é que você vê tudo isso aí? O que você me diz disso? Eu acho que, assim, deixa eu até pensar aqui como que eu vou... Eu acho que a infância é tudo, né? Aquilo que acontece na infância, se você não trabalhar, se você não... E outra, até se a gente não estiver preparado, né, a gente às vezes... Porque daí a gente tem as crenças que a gente já recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, e lá, né, uma bagagem toda. Tá tudo com a gente, né? A gente recebeu um monte de crença. Aí a gente vai passar para a criança todas essas crenças e mais as crenças, as nossas crenças, né? A gente forma. Penso que essa criança vai receber, né? Então, quando você consegue enxergar, olhar isso e dar ressignificar, né? Dar um significado diferente para isso e tentar, né? Porque não é fácil também, mas a gente tendo umas ferramentas, né? É possível ainda, né? Trabalhar, a gente consegue mostrar e dar um caminho, acho que melhor e assim, bacana para as crianças, né? Eu falo para as meninas, né? Que são as minhas filhas. Até pelo mundo que a gente vive hoje, eu acho que se a gente conseguir, quanto mais os pais estiverem preparados e trabalharem, se trabalharem, a gente vai conseguir ter jovens melhores, pessoas, né, mais saudáveis psicicamente, né? Porque a gente está vindo numa sociedade que está muito, muito carente de muitas coisas, né? De muitas... Então, assim, uma sociedade carente de afeto, uma sociedade carente de, né, de atenção, de alegria, de... enfim. E quando ela consegue olhar para tudo isso, e essa geração, e olhar e mostrar para os filhos que as coisas são mais fáceis, que não são tão difíceis, que ganhar dinheiro não é tão difícil assim, né? Porque tem aquela coisa, né? Várias crenças que a gente vai, que tudo é tão difícil, tão difícil. Não, se você mostrar que as coisas, se você tem um querer eu acho que tudo fica mais fácil, né? Claro que também é importante que tenha as suas trajetórias, seus passos, né? Que eles tenham esses passos, mas se tiver esses passos com menos crenças limitantes, eu acho que as coisas fluem melhor, acontecem melhor. Mas como que isso acontece, né? Acho que, assim como eu já fui muito resistente, extremamente resistente, né? Eu levei 6 meses para ir lá fazer o curso. Eu acho que a gente tem que se abrir mais, né? Acho que a gente tem que se jogar mais para as coisas, né? Se permitir mais, né? Se permitir, né? Se permitir se abrir, né? Para as nossas melhorias, para a nossa própria evolução, né? Quando a gente se torna uma pessoa mais liberta, mais preparada, a gente também vai conseguir trabalhar melhor essa geração, esses jovens, né? Essas crianças que estão muitas das vezes, né, Dani, a gente tem o medo do novo, medo do desconhecido. Sim, é normal. Só que hoje a gente está vivendo um mundo de que o conhecimento está em todos os lugares, em todas as áreas. Então, hoje a criança, ela acessa tudo, ela sabe de tudo. Então, se a gente não tiver essa preocupação em passar para a criança e para o jovem uma educação com mais recursos, né, com mais conhecimento, a gente precisa aprender
né, se munir de ferramentas para passar para essas crianças uma educação melhor. Hoje o mundo está diferente do mundo da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Criar esses recursos para passar para os nossos filhos. Já que a gente resolveu ser mãe ou pai, que a gente ganhe recursos e passe isso. E as crenças são muito fortes. A gente carrega crenças no nosso, né, na nossa vida, crenças financeiras, crenças limitantes que prendem a gente, do tipo, você não tem jeito para isso, você não dá para isso. Ah, se você não tirar um 10 numa prova, você não presta, você não serve, você não vai conseguir. Isso tudo vai criando traumas nas crianças que depois se tornam adultos que não sabem nem por que age daquela forma. Agora, quando a gente passa por um processo desse da programação neurolinguística, a gente começa a entender esse processo, a gente enxerga mais, a gente ouve mais e sente mais. Então você começa a perceber nos seus filhos aquilo que já está incomodando, para que você possa dar um novo significado. Né? Mas é importante que os pais se munam de ferramentas. E para isso, é o que você falou, a gente tem que se arriscar mais, a gente tem que se aventurar mais. Né? E querer essa melhoria para a gente. Eu digo assim, eu não vou conseguir ajudar o outro se eu não me fortalecer. Eu preciso me fortalecer. Né? Eu preciso ser uma pessoa melhor para aí sim levar para os meus filhos. Eu resolvi ter filhos. Meu amor, se você resolveu ter filhos, agora tu tem responsabilidade. Então, trata de cumprir com as suas responsabilidades. Então, dê o seu melhor, sim, porque depois vai bater na sua porta. Toque, 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 toque. E aí, como é que você vai fazer? Ah, eu não sabia, eu não fiz. Não, você tem responsabilidade, você pode buscar esse conhecimento. E digo para você, a PNL é uma excelente ferramenta para os pais. Excelente. Sim, totalmente. Você se mune de recursos muito extensos para poder dar o melhor para os seus filhos. E isso vocês fizeram, os dois. Eu lembro das crianças pequenininhas, vocês já, sabe, passando todo esse conteúdo, levando, conversando, sempre com muita conversa, né, com muito diálogo. Isso aí é fundamental, porque a criança consegue se expor, ela consegue mostrar a dificuldade dela se você tiver uma relação mais próxima. E isso vocês sempre tiveram, isso é muito legal, né? Então é isso, falei um pouquinho. Né, Cris? Às vezes os pais, nós, né, os pais, a gente acaba projetando tanto nos filhos, né? Eu não fui isso, mas eu quero que meu filho seja. Exato. Eu não era uma boa aluna, mas eu quero que meu filho seja. Eu não fui médico, mas eu quero que meu filho seja. Eu não fui isso. Você vai projetando, você vai querendo tanto no teu filho, você vai sufocando ele, né? E eu lembro uma fala da Fabiana que nunca sai também da minha... Tá sempre comigo, né? Eu não lembro ela perfeitamente, mas é mais ou menos assim. Você tá aqui, mas seus pais estão lá. Você pode amá-los, né? Ter paixão e tudo por eles. Mas você não precisa ser igual a eles. Exatamente. As crenças deles são deles. Ela tem uma... que eu acho incrível. E é exatamente isso, né? A gente pode amar os nossos pais, a gente tem que honrá-los, ter, né, toda a paixão, amor, né? Mas a gente não precisa ser exatamente iguais e a gente não precisa ser exatamente aquilo que eles desejam, né? Porque a gente também tem o nosso direito, né? E quando a gente não percebe isso e não trabalha isso, a gente só vai projetando, né? Vai sufocando aquela criança, aquele filho. E daí depois, como que a gente faz, né? E aí a gente entra numa pressuposição que tenho falado muito essa semana, que mapa não é território. A criança, ela tem um mapa dela diferente do meu. É claro que eu vou dar educação, é claro que eu vou dar o meu melhor, mas ele tem a individualidade dele, tem a forma dele pensar. Ele vai começar a crescer com a base ética e moral daquilo que você passou e que você vem passando. Eles vão fazer as escolhas deles, mas eu estou de fora observando. Eu sou adulto, eu sou pai, eu sou mãe, eu estou aqui orientando. Agora eu não posso ficar querendo que ele faça só o que eu quero. Quantas vezes a gente entra em conflito com o filho, a gente briga, principalmente na fase da adolescência, que a gente costuma chamar de aborrecência, que a gente detesta esse termo, porque não é aborrecência. É simplesmente o jovem, ele já assumiu, né, a personalidade dele,
e ele começa a olhar as crenças dele, os valores deles, que já começam a ser diferentes dos nossos. E aí a gente começa a bater de frente. A partir do momento que você respeita, você ouve, você já não invade mais o mapa dele. Você já vai conversar, você vai orientar. E, cara, e o filho, ele sempre vai ter, né? Se você sabe se comunicar com o filho, ele vai ter respeito por você, ele vai te ouvir. Agora, só brigar, bater de frente, não vai resolver nada. Então, a PNL traz muito esse ganho, né, para os pais, principalmente quando os filhos são adolescentes, para a gente entender mais, respeitar mais o outro. Porque ele é um indivíduo diferente de mim. Ele vai ter a vida dele, os ganhos dele, a profissão dele, as escolhas dele são outras. Agora, eu vou estar do lado, caminhando juntinho. É diferente, né? Você estar do lado caminhando do que você estar batendo de frente. Então, isso aí é fundamental. E, com certeza, suas filhas vão ter um ganho muito maior do que vocês tiveram, né? Não tem como não ter. Sim. Elas falam, mamãe, a gente tem saudade do DL de Niterói. Era muito legal você chegando com aqueles dois carrinhos, né? Ó, elas aí. Chegando com aqueles dois carrinhos, às vezes elas dormindo, mas vocês lá, naquele empenho de querer aprender, de querer absorver mais os aprendizados da PNL. E daqui a pouquinho você vai estar com a gente no Practitioner, né? Fazendo um Practitioner aí para... Se Deus quiser, minha próxima etapa daqui a um tempo. Ser uma especialista em comportamento humano, ainda mais você fazendo psicanálise, né? Isso vai só contribuir aí. As duas formações esse ano, são 2 formações esse ano que encerram. Mais uma etapa, né? Bem importante. Dani, assim como a nutrição, né? Fale. A nutrição você não tem como mais seguir sem trabalhar com o indivíduo, né? Isso, exatamente. É fundamental também para a nutrição. Acho incrível. Fala, Cris. Não, é verdade, porque até você deve ter visto a live da Lívia, né? Que a Lívia está falando sobre o efeito sanfona. E isso está muito ligado às crenças que a gente carrega. A gente carrega crenças que às vezes a gente tem um acompanhamento de um nutricionista, mas às vezes a gente não se dá conta dos comportamentos e crenças que a gente carrega. Então, quando o nutricionista passa a ter mais esses recursos, ele consegue levar, né, o seu cliente a um resultado muito maior. Que você respeita isso, você respeita o outro, vê, adequa, né, essa dieta, ou seja lá o que for que você venha fazer com o seu paciente, né, o seu cliente, para que ele tenha um resultado muito maior. Então, tudo isso vai agregando. Mas o que eu ia falar, a gente tem, na verdade, 13 minutos. Então, que a gente feche isso aí da melhor forma possível. Se você tiver alguma coisa mais que você queira passar, dar de informação para as pessoas, daquilo que trouxe para você, que agregou a sua vida. Eu sei que você já falou muita coisa aqui pra gente, né? Mas só pra gente se ligar aí nesse tempo, para você poder passar aí. Aí, deixa eu só tirar aqui que eu tô... Eu acho que quem já fez, eu acho que é importante sempre estar conectado, né? Eu não tô em Santos, é difícil eu conseguir ir lá no DL da Baixada, né? Da Baixada de Santos, lá da região. É bem difícil, até porque é diferente, né? E lá não acontece a cada 15 dias, mas também eu tenho ido muito pouco para o Rio, mas eu assim, quem fez, eu acho que é tão bom de vez em quando ir lá, né? Resgatar, né? Manter a chama acesa. E quem não fez, eu acho que é uma oportunidade assim, incrível para a vida. É uma coisa assim maravilhosa. Acho que todo mundo deveria fazer. Por mais que hoje eu esteja na psicanálise, eu ainda acho que todo mundo tem que fazer DL, tem que fazer PNL, tem que dar esse start, como aconteceu comigo, né? Se hoje eu estou na psicanálise, é por conta do DL, é pelo start que lá, né, que foi dado lá, que é buscar, né, o que é as coisinhas que estão lá no nosso inconsciente, né, nas caixinhas secretas do inconsciente, são
Quando você consegue ter pequenos excessos, né? Você consegue fazer grandes mudanças na vida que são muito significativas, muito importantes. E uma coisa que até eu acho que todas as pessoas que eu pude levar no DL, pessoas que eu insisti muito, né, Renata? Sei que a Renata também. São pessoas assim que hoje eu olho assim e vejo as pessoas, sabe, muito bem, que o quanto o DL foi importante para essas pessoas, né? Quando você vê assim, os meus amigos que de repente estavam numa situação assim, não sei o que, não sei o que, meio que sem, aí vai lá, faz DL, daqui a pouco você vê, tá lá não sei aonde, tá não sei o que, tá, e você vê a pessoa assim, sabe, super bem. Aí você fala assim, tenho certeza que foi eu. Você vê a vida da pessoa evoluir, né? Você vê a Você pessoa fala assim, crescer. nossa, ali tem, né, PNL fez alguma diferença na vida dessa pessoa. Eu tenho certeza disso, né? Por mais que às vezes a pessoa não perceba no primeiro momento, né, mas até porque a PNL, ela não é a mudança não é imediata, né? Ela não vai acontecer imediatamente. Ela tem um processo, né, para acontecer, para as coisas, para você ver as coisas, né, enxergar as coisas de uma forma diferente, tem um tempo, né? Então, assim, eu sou muito grata por ter participado desse processo, ter entrado, né, nesse mundo. Eu acho que assim, a minha família, né, porque o Lobatel participou, e eu acho que o que a gente traz hoje, né, então, assim, eu super recomendo. PNL é uma porta de entrada para um mundo incrível, assim. Muito, muito mágico o que acontece lá dentro desses 3 dias incríveis aí, né? Muita coisa acontece. Tanto quanto DL, quanto Águia Real. Não tive a oportunidade ainda de fazer o Respire, e pretendo fazer o Practitioner, né, mais para frente. Mas a PNL é incrível, um treinamento. Super indico. Você Super consegue, indico. Dani, assim, identificar, porque o grande ganho do DL, né, o que eu considero o maior ganho, os dois maiores ganhos, né? Primeiro é que você aprende a liderar suas emoções. Uhum. Né? Você chegou a comentar isso aqui, né? De que você hoje já consegue ver, lidar com o medo, com a raiva, com a tristeza, com a alegria, mas saber trazê-las, né, para o seu comando, para a sua liderança, não ficar à mercê dessas emoções. E também a alteração de comportamentos que a gente tem. Existem situações que aconteceram dentro do treinamento, no final de semana, e que você já percebe a mudança. Que foi que aconteceu com você, foi quando você percebeu que por conta do cordão umbilical, você se travava diante das situações, e isso te dava uma insegurança, não deixava você seguir em frente, né, por conta do significado que você como bebê deu. Então você ali naquele momento, você já ressignificou. E automaticamente as coisas vão acontecer ao longo dos dias, dos meses e dos anos. E você começa a perceber a diferença. Mas tem mais alguns comportamentos que você conseguiu perceber uma mudança muito radical? Que você percebeu assim, caramba, isso daqui já alterou em mim, já estou vendo diferente. Né? Até por conta de um comportamento que você falou aí na hora do feedback negativo, você já deve ter uma noção disso. Né? De algo ali que te chamou a atenção e que mudou alguma coisa em você. Aquilo foi imediatamente, assim, né? Eu saí do DL, falei, caraca. E assim, o feedback teve uma relação com o que o meu amigo lá, o Jorge, falou, né? Que eu me vi na mãe dele. Assim, né? Aquela coisa assim, na segunda-feira eu já sabia que aquilo não podia mais me pertencer, né? Mas como você faz para aquilo não te pertencer mais, né? Um negócio que tá ali com você há quantos anos, né? Aí é aquela coisa, né? Quando você vê você fazendo a ação, você fala assim, opa,
opa, para, Exato. que eu tô sendo a mãe do Jorge. Eu não quero ser essa mãe. E já era tão automático que você acabava repetindo. E de repente, quando sua ficha caiu, você, Exato, cara, peraí, eu que controlo, né? Eu que piloto esse avião aqui, né? exatamente. Eu não E posso às ir. vezes quando, e isso é até hoje, né? Às vezes quando eu me vejo, né, fazendo a mesma coisa, assim, opa, peraí, respira, volta. Mas assim, tem mudanças que são né, acontecem assim muito rápidas, como essa, né? Assim, a questão da raiva também, eu acho que foi uma das mudanças, assim, uma das coisas extremamente importantes, que eu era super assim, falava, né? Tipo, tinha Explosiva. muito explosiva, e eu acho que, não que eu não seja, né? Porque tem momentos que acho que a gente acontece isso, né? Não somos perfeitos, mas também foi uma das mudanças bem importantes, assim, bem significativas, e essa questão da raiva foi muito relacionada ao meu trabalho, né? O meu negócio, que eu lidava com muita gente, era muita gente, todo dia, era equipe, cliente, era o tempo todo, né? E você conseguir falar assim, opa, né? Eu não preciso ser cruel com as pessoas, né? Eu posso controlar Com essa raiva. certeza, com certeza. Então, assim, acho que foram duas coisas super importantes que foram mais, assim, digamos, um processo imediato, assim, já de percepção, né? Mas acho que a vida toda você as coisas vão caindo, né? Às vezes você pega um pergaminho, né? Fica um tempo sem ouvir, quando você escuta. É verdade. Ai, meu Deus, né? Esses dias eu tava falando, o Lobato, eu falei, trabalho fica no trabalho, né? Casa é casa, que tem um pergaminho lá, não lembro o número, né? O mercador deixa o trabalho tal, e não sei o que, não sei o que. A Como que é, feira na Lobatel? feira. A feira fica na feira, eu não Isso lembro aí. mais, né? Eu falei, né? Eu acho que é isso. Às vezes você vai São se depara com. detalhezinhos, né, que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Exato, exato. É, E nesse momento que a gente está vivendo, né? Tudo passará, né? é isso aí. Tudo Isso também passará. passará. Isso também Exatamente. passará, né? Com Aquela certeza. coisa, né? Quando você realiza algo seu, né? Realize algo seu e se faça feliz, né? Eu acho que isso é incrível quando você consegue, né? Realizar algo A seu que gente você tem que deseja criar esse tanto. hábito, né, de comemorar cada conquista. Uhum. Conquiste um objetivo seu e você E se se faz faz. feliz. E Isso isso, é a incrível, é nossa autoestima lindo. vai lá em cima e a gente vê o quanto que a gente é capaz. A vida vai dando É. tanta pancada na gente, né, Dani, que às vezes a gente esquece de valorizar, de agradecer, de comemorar as nossas vitórias. Uhum. E é muito Uhum. importante que a gente comemore as nossas vitórias. Agora mesmo a gente está passando um momento muito adverso e com tudo isso a gente está tendo grandes ganhos. Né? Uhum. Travou aí? Travou. Travou? Mas eu estou te ouvindo. Então, a gente tem que comemorar, sabe, esses comportamentos que a gente está alterando, que a gente está conquistando, que a gente está conseguindo passar por cima de muita dificuldade e sabe, com honra, com coragem. Então, a gente tem que Sim, valorizar isso na gente, sim. A gente tem que comemorar. Como diz aqui o Kaique, comemorar as pequenas vitórias também. Porque é em cima delas que a sim. gente vai caminhando. Às vezes a gente acha que só tem que comemorar coisas muito grandes. E às vezes aquele pequeno faz toda a diferença na nossa vida, né? O que é pequeno, o que é grande, né? Ainda tem isso também. É. Às vezes o que é pequeno para um é enorme para o outro. Mas, amor, foi um prazer enorme te receber aqui. Tá? Foi ótimo o nosso papo. Que bom estar falando com você aí. Você está longe da gente fisicamente, mas agora tão próxima, né? Travou. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, Cris. Tá me ouvindo? Tô, só que a sua imagem é que está travada. Eu Então, quero. percebi aqui que Mas quero te travou. agradecer, que a gente já está quase acabando, falta um minuto.
tá? Obrigado mesmo pela sua Obrigada a presença. você, Foi foi ótimo. maravilhoso. Matou um pouco a saudade. É isso aí. Amanhã nós vamos estar aqui nesse mesmo horário. Nosso convidado amanhã é o Felipe Cutrim, um grande amigo. Fez o Legal. DL tem mais ou menos um ano e vai ser um prazer enorme.